E aí, você fez a escadinha toda, né, até chegar no mais alto nível do esporte. Fiz aquela pergunta em relação a isso, só pra fazer esse parênteses. Porque eu acho que o técnico que passa por isso sai na frente. E aí a gente vê o Felipe Luiz, que quando ele começa como técnico, ele vai pro 17, depois pro 20, e aí ele tem a oportunidade de treinar o profissional. Quanto a categoria de base te ajudou a ser o Fábio Matias que você é hoje? Vamos lá. O Felipe Luiz, assim, teoricamente, ele não fez uma temporada inteira chegou na base. Então vamos lá. Ele não é um treinador de base. Não esquece. Foi. Eu só comparei porque, assim, mesmo ele sendo o Felipe Luiz, ele foi pra Então, base. assim, ele não é o Fábio Matias, ele não é o Seabra, ele não é o Guanais, que são caras que, teoricamente, viveram a base. Nós vivemos a base. Ele veio, parou, teve uma passagem para uma sub-17. No 17, teve uma passagem para sub-20 ali, e depois já acabou indo pro profissional. Isso é um mérito da parte dele, tá fazendo um trabalho também muito bom no Flamengo. Sim. Tem um cash muito grande por ter sido um grande jogador de futebol. Sim. Então aí é um dos pontos que responde um pouco a pergunta também, né? Sim. Da entrada ou não, às vezes um pouco mais rápido ou não dentro do mercado. O Fábio Matias não jogou porra nenhuma, então o Fábio Matias tem que passar por todo o processo, e para se consolidar no mercado eu tenho que fazer um grande trabalho. Em algum momento eu vou ter que fazer, senão eu vou ficar numa roda um pouco mais baixa, uma roda um pouco mais menos glamurosa em relação ao futebol. Que é mais trabalho ainda. Mais trabalho ainda, né? Eu passo esse ano por um processo de desacelerar agora no segundo semestre, após a minha saída do Atlético Goianiense, eu dou uma desacelerada. Falo, opa, quinta Série B algumas coisas, e falo, peraí, de novo, apagar incêndio, de novo chegar com o pau cantando, desculpe usar esse termo, batata assando, só que lá, será que vale a pena hoje pra carreira? É por isso que eu acabo vindo pra Portuguesa. A Portuguesa tem camisa, tem história, tem um Paulistão. Tá organizada. Você consegue chegar antes. Cheguei ali 1º de outubro, a gente começa a trabalhar. Então eu falei, opa, peraí, dá uma desaceleradinha, tira um pouco o pé, tenta fazer alguma coisa que tenha um rótulo, que tenha uma identidade. Uhum. E por isso que a gente também acaba fazendo um movimento assim que muitas pessoas às vezes olharam e falaram, caraca, Fábio, tu tá fazendo esse movimento? Eu falei, tô fazendo esse movimento. Então a gente precisa ter também essa interpretação. Então, assim, acho importante a base, muito importante para a formação, mas a base, ela, assim, de forma contínua. Você tem uma experiência de 1, 2, 3 anos de base, aí legal. Isso aí, pra mim, assim, esse tipo de modelo é uma passagem. Passei uma temporada pra mim aplicar as coisas que eu acredito. Beleza, passou? Pum, foi profissional. Então, não é um treinador de formação de base. Esquece. O treinador de formação de base é o cara que passou na 15, passou na 17, passou na 20. Ele tem outros nomes. Aí o Osmar agora, o Jardine, é um cara de base. O Jardine é um cara de base, muito sucesso agora no México. É, teoricamente, praticamente da minha geração, a gente também teve a oportunidade de se enfrentar. O Osmar agora tá no Irã. Orlando Ribeiro. Também, é treinador de base. Então você tem alguns caras, só que ainda não deu o salto, né? Orlando ainda não deu, migrou tem esse... no Santos ali, né? Mas esse processo. Então, esse basicamente. Orlando foi ex-jogador, né? Orlando jogou, foi capitão até no time da minha cidade, da União Barbarense ali. Falei com ele esses dias pra perguntar do jogador. Então eu falo que a gente vai ter nessas micro-relações. Mauricinho hoje tá indo muito bem, acho que na Indonésia, Tailândia, não lembro qual país que ele tá. Então você acaba tendo esses treinadores, Marquinhos Valadares, você acaba tendo treinadores. Marquinhos fez vários jogos com o Vasco. Rafael Paiva no passado é da minha geração. Rafael Paiva, a gente tem a oportunidade até de trabalhar perto no Guarani de Campinas. Eu era treinador da 15, ele era preparador físico da base. Então você vê que a gente tem essa conexão, esse cenário, né? Que são treinadores que estão buscando ainda o espaço e essa entrada dentro do mercado, que é um mercado muito concorrido, um mercado muito difícil também. Sim. E aí, pra gente já passar esse assunto base, hoje a gente vê um processo de formação no Brasil um pouco diferente do que foi há 10 anos atrás. Sempre a gente faz essa pergunta para jogadores e jogadores técnicos em relação à formação no Brasil. Tive a oportunidade de ir pra Argentina, eu não canso de dizer isso aqui, é até repetitivo, mas a formação lá, eles enxergam um pouco diferente. No São Lourenço, por exemplo, eles têm uma horta comunitária que os meninos têm a obrigação de participar ali e tudo mais, pra dar mais essa questão da responsabilidade. E a gente vê alguns casos no Brasil, principalmente, de uma superproteção. Primeiro, você como foi formador, hoje é um técnico de alto rendimento no profissional, como que você avalia a formação do atleta brasileiro, se você acha que tá uma formação ok, e como não criar essa bolha, porque muitas vezes o menino, às vezes 11, 15, 17, 20 no São Paulo, no Flamengo. E a realidade do profissional bate na porta, e aí ele se perde ali porque ele acha que ele vai ter um salário que ele tem, e o profissional, a transição é um pouco diferente. Talvez por a gente ter muito mais jogadores que na Argentina, muito mais jogadores no Uruguai,
a gente talvez deixe a desejar na questão mesmo de individualizar um pouco mais isso. A gente sabe que de uma hora ou outra vai pintar algum craque, vai ter algum jogador. Né? E isso é uma coisa que a gente nota, né? Eu tive o prazer de trabalhar nisso. Hoje o Palmeiras, para mim, hoje é um case hoje de sucesso, de manutenção de processo, mas é um processo que vem do João Paulo há mais de 10 anos. 10 anos, eu acho. 10 isso. Anos. Já fazia lá na Bahia, né? Já fazia, mas depois, a partir do Palmeiras, 2014, 15, 16... Fazia com Mota lá atrás, né? Teve uma continuidade, eu acho que a continuidade de um processo dentro do clube. A gente vê muito hoje ainda, dentro do processo de base, muita troca de gestão, troca de profissionais. E quando as trocas de profissionais do brasileiro, e normalmente, a mudança de ideia, a mudança de conduta, né? Eu, pelo menos, no período que eu trabalhei com base, eu não era o técnico do protecionismo. Sempre fui um cara muito direto, muito claro, evidente, mas isso às vezes parte muito mais do técnico do que de um processo de gestão. Algumas vezes. Ou quando você tem um processo de gestão, ele é interrompido por uma troca de comando, ou uma troca de pessoal mesmo ali. Não, eu gosto de trabalhar com esse, eu gosto de trabalhar com aquele. Né? Isso, então tem isso ainda aqui, por causa talvez desse tamanho que é o futebol, o tamanho da quantidade de clubes. Quando você fala de Argentina, você fala de um país do tamanho do estado de São Paulo. Praticamente. Com população pela metade do estado de São Paulo. Né? Você vai pegar o estado de São Paulo hoje, tem 6 divisões. É muito time jogando futebol. Então, assim, quando a gente faz as comparações com outros países, a gente tem que tomar um certo cuidado. Sim. O Uruguai é um país de 3 milhões e meio, 4 milhões, eu acho, de habitantes, eu não tenho ideia. Então, assim, é muito mais fácil a federação, por exemplo, uruguaia, fazer um trabalho mesmo de prospecção de jogadores, ou fazer uma coisa um pouco mais fechada. A gente sabe que nas seleções, por exemplo, do Uruguai, os jogadores passam muito mais tempo nas seleções que nos clubes. Essa direção demorou mais de 15 anos, de Suárez, Cavani. Isso. Né? Então, assim, isso nós temos que identificar o nosso cenário. O ideal seria que cada estado tivesse as suas microseleções, que cada estado tivesse esse próprio trabalho. A gente sabe que o Brasil tem essa dificuldade pelo tamanho que é. Cada estado tem o seu centro de formação de atletas. A gente sabe de tudo isso. E é um país dentro de vários países. Né? A gente tem um país maior e dentro disso aí tem vários micropaíses com características, culturas, identidade e pensamentos muito diferentes. O cara que mora no Pará é completamente, a cabeça é completamente diferente do cara que mora aqui no Sudeste. Trabalhei em Goiás, trabalhei em Rio, trabalhei em São Paulo, trabalhei em Santa Catarina, trabalhei em Paraná, trabalhei em Rio Grande do Sul. Não tive a oportunidade de trabalhar no Nordeste ainda, nem no Norte. Então, assim, todos esses estados que eu falei pra vocês... O perfil muda, né? O perfil muda. Muda até a característica de jogo, até a característica de jogador. Uma coisa é o Fábio trabalhar no Inter, uma coisa é o Fábio trabalhar no Flamengo, uma coisa é o Fábio trabalhar no Red Bull, né, por exemplo, que eu trabalhei. Sim. Então, assim, é diferente. Uma coisa é o Fábio depois vir pro Botafogo e olhar a base do Botafogo, olhar a base do Curitiba, que eu trabalhei, olhar a base do Atlético Goianiense, olhar a base do Juventude, que estive no Sul agora de novo, novamente, recentemente. Então, é diferente. É um país, assim... Vários Brasis dentro vários do Brasil. Brasis e várias peculiaridades também. Acho que o princípio de tudo aqui no Brasil é continuidade. Processo de formação. Acho que isso ainda que esbarra. E quem tem mais continuidade, né, ou quem tem mais camisa e peso, acaba tendo mais vantagem. Porque você atrai mais jogadores, atrai mais processo de base, atrai mais processo de formação. Você tem, às vezes, sub-11, sub-10, sub-13, com mais jogadores com qualidade ainda. Processo de captação, cara, é muita coisa para se falar, pra gente falar assim que tem... é isso. Não, tem muitas coisas ainda... e ficam ainda bem evidentes quando você fala de futebol de base.